As chuvas intensas e constantes registradas nas últimas semanas em Juiz de Fora reacenderam um alerta importante. Como a combinação entre volume elevado de precipitação e ocupação urbana desordenada pode ampliar riscos e transtornos na cidade. Especialistas apontam que eventos como esse tendem a se tornar mais frequentes, exigindo planejamento urbano, fiscalização ambiental, obras de macrodrenagem e também mudança de comportamento da população. Para analisar os impactos das chuvas constantes e a forma como o Juiz de Fora ocupa o seu território, a gente conversa agora com o geógrafo e conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Matheus Cremonesi. Matheus, bom dia. Seja muito bem-vindo à Rádio Antena 1, viu? Bom dia, Cris. É um prazer estar com vocês e os ouvintes da Antena 1. Vamos conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo na transmissão do YouTube e ouvindo pela rádio também tem interesse nesse assunto, né? Matheus, além das tempestades concentradas aí em poucas horas, existe também o risco das chuvas fracas, mas aquelas chuvas constantes, né, que permanecem aí por vários dias, como a gente está acompanhando. Como é que esse acúmulo gradual de água impacta o solo e aumenta o risco de alagamento e deslizamento também? Isso, Cris. Na sua chamada já deu um panorama geral de qual é a situação. A gente diz os problemas e as soluções para eles. Então, é sempre bom a gente conversar sobre isso. As chuvas intensas, essas de maior volume que a gente, né, na última ocorrência que a gente teve, alagamentos em diversos pontos da cidade. Pois é. E conforme a região que chove mais, a gente às vezes esquece dela e naquela chuva percebe. Santa Luzia dessa vez apareceu de novo no cenário, Largo do Riachuelo. Verdade. E na chuva de dezembro, que foi uma que chamou mais atenção também, a gente teve problemas na região leste da cidade. E você coloca esse ponto das chuvas perenes ali, mais fracas, menos volumosas, mais constante, que a gente O o dia perene inteiro, constante. né, Matheus? Isso. Essas são aquelas mais problemáticas no sentido do solo ficar mais encharcado. Então a gente começa a ter o risco do deslizamento das encostas, taludes, e daí uma diferença do alagamento, porque ele pega às vezes mais de surpresa os moradores, a população. Quando ocorre em locais afastados, isolados, geralmente vai acontecer ali na borda de estradas, então interrompe trânsito, mas o problema é quando pega em alguns locais que tem ocupação humana, que às vezes é ocupação regular também, Sim. mas é a topografia do local, é o relevo, e tem a chance de ocorrer em locais de ocupação irregular é sempre maior. E o solo não fica seco nunca, né? Essa chuvinha, Não, a chamada chuvinha de molha-bobo, né? Que é um perigo. isso. Agora, quando o solo, Matheus, fica encharcado por dias seguidos, igual a gente está falando aqui, mesmo sem chuva intensa, qual que é, assim, o perigo real para áreas de encosta e regiões próximas a córregos, por exemplo? Esse tipo de cenário, ele pode ser tão ou mais preocupante que uma chuva forte e rápida? Ele, ele chega a ser mais preocupante, até porque se ocorre na madrugada e as pessoas estão dormindo, não tem Bem tempo lembrado. de acordar e evacuar o local e sair do local. A gente já teve uma vítima, não Sim. aqui em Juiz de Fora, mas Muriaé, por conta de um problema desse, e foi na madrugada, então E foi a pega de família inteira, surpresa. né? Foi. A gente vai ter esse problema, ele vai. Tudo bem que a chuva também vai molhar, ela entra nos domicílios. Se for nesse nível que a gente tem visto em Juiz de Fora, a gente tem perdas materiais, mas o imóvel, depois que a chuva passa, é possível recuperar. Lógico que ficam alguns Sim. danos, mas agora, quando tem um escorregamento e ele pega um imóvel, aquele terreno, aquele imóvel literalmente se desfaz e é Perdido. uma perda grande. Quando tem as vítimas fatais, pior ainda. Então são dois pontos que não são extremos. Eles também não se somam, são diferentes, mas ao meu ver eles causam o mesmo impacto, que é o risco que a população fica suscetível a ele, a perda material, o medo também que gera. Então tem essa causa mais psicológica ali da pessoa, às vezes passou pelo problema, não Sim. teve perdas, mas fica eminente, porque se acontecer uma vez um pequeno deslizamento, não atingiu a casa, mas isso pode ocorrer numa maior proporção e aquele imóvel vir a ser levado. Então, em tese, é uma área que tem que ser
liberada. Sim. E começa um outro problema, né, que é remoção de famílias, encontrar um local Onde adequado. colocar essas famílias, Então né? é uma corrente ali que vai se fazendo de situações que tem que ser contornadas. Agora, Matheus, a topografia de Juiz de Fora também é desafiadora, né? Porque tem muito bairro que fica na região mais alta, tem muito morro, tem muita. Não é uma região plana. Não, Juiz de Fora tem essa característica, não é exclusiva, mas pelo porte da cidade, é uma das grandes cidades que a gente tem, até na escala nacional, que tem esse tipo de topografia. Ela tá localizada numa área que é o fundo do Vale do Paraibuna, que Nossa, é pega mesmo. essa área central da cidade, a gente pode esticar aí do Vila Ideal até Benfica, distrito industrial, é bem no curso do rio e tem ali o centrão da cidade com a Alfield, essa referência, e depois a cidade vai se espraiando para a região leste, que começa ali Vitorino, Grajaú, Nossa, sobe dá para ali desenhar na pro cabeça. Linhares, daí a gente vai ver até esse visual que a gente tem aqui do panorama da rádio aqui, que já começa ali Dom Bosco e vai contornando o Morro do Imperador e tem a Olegário Maciel e a gente vai ter a Cidade Alta, que aí já é um outro ponto, mas ela tem essa característica. Sim. Então ela vai afilada no Vale do Paraibuna e depois os outros bairros são todos eles, né, subindo vamos colocar, né, as laterais da cidade, se a gente puder pensar nisso. Agora, Matheus, assim, até que ponto esses impactos são consequências apenas de um evento climático intenso, como a gente está vendo, e até que ponto eles estão ligados à forma como esse espaço está sendo ocupado ao longo dos anos, né? Cris, é essa soma de fatores aí que traz para Juiz de Fora e tantas outras cidades, mas falando especificamente aqui, o que a gente tem assistido. A recorrência de chuvas tem mudado, então o período que vai de outubro a março, final de março, quase esbarrando em abril, que é o clássico período chuvoso, e é o nosso verão ali entrando, né, já tendendo a primavera. O tempo das chuvas, não em horas, mas em dias, tem mudado, tem diminuído. Elas demoram a chegar, então elas avançam de novembro, vão para dezembro, foi o que aconteceu. A intensidade, o volume é o que nós temos visto, ele tem aumentado num curto espaço de tempo, aí sim em horas. Em 40 minutos choveu 50 milímetros. Em dezembro, em aproximadamente quase uma hora, choveu 100, 110 milímetros. Então é muito volume, uma carga muito, muito grande. Tanto que até agora, em fevereiro, e o mês está chegando na sua primeira quinzena, a gente já teve 170% Nossa, foi muito, do né? previsto para o mês. E daí a gente soma essa questão dessa variação das chuvas com a questão da ocupação da cidade. E se a gente observar, Cris, hoje, quando a gente transita na Itamar Franco, quando a gente transita ali no Democrata, dificilmente você vai conseguir, até dependendo de onde você estiver, lembrar ou ver o curso d'água. Sim. Mas uma coisa que tem aí, hoje é amigo meu, mas foi meu professor na universidade, Pedro Machado. A gente sempre conversa quando tem esses fenômenos aqui e tal, e ele sempre diz, Matheus, é impressionante, a água, ela tá voltando e querendo estar onde ela sempre esteve, e a gente não vê. Então, quando chove, a gente já teve nessa última chuva um alagamento na Itamar Franco. Não é comum, teve. A gente tem lá no Democrata, na interface ali próximo do Vale do Ipê, na linha férrea ali do Mariano Procópio, ali tem o córrego. E é onde a água ela precisa e tende a espraiar. Ela quer ocupar o lugar que ela tem de direito dela como natureza. É, ela está indo onde é o lugar dela, né? É. Agora, essa ocupação irregular também, Matheus, próxima a córregos, áreas de preservação permanente, acaba agravando essa situação. Como que isso interfere na drenagem natural da água? Os canais, a dimensão deles, não vamos discutir tecnicamente, mas digamos que está adequada para o normal, para aquela perenidade corriqueira. Quando vem cargas intensas, com a cidade pronta como a gente tem, o que vai acontecer é que quando extravasa o canal, o volume de água extravasa o canal, é o que a gente chama das várzeas. Ele vai ocupar aquela área que é mais brejosa, fica sempre úmida, e dali ela vai, né, o solo drena, ela evapora, então aquilo normaliza, e a água segue no fluxo do canal. Quando a gente tem a cidade pronta como agora, com moradias, asfalto e tudo mais, e os bairros já consolidados,
aonde a água espraiava antigamente e era o natural, ela hoje vai tomar conta de um local que nós ocupamos, né, com as nossas construções. Sim. E aí essa disputa natureza-urbanização, natureza-homem, e é onde fica o problema. Por isso que a gente tem que entender, Cris, um detalhe que é muito importante. A questão das APPs de curso d'água. É aquela franja, aquela margem lateral que a gente tem que ter livre de ocupação na borda dos cursos d'água. Justamente São as áreas de preservação permanente. Exatamente. A gente está falando, tem as de encosta, que são o problema quando a gente fala do solo encharcado, da ocupação às vezes indevida, ou por mais que a engenharia dê solução, a natureza vem cobrar também o seu espaço, mas essas de corpos hídricos, elas são muito importantes, porque é ali que a água tem a condição de extravasar e retornar, extravasar e retornar. Quando você coloca moradias ali próximo, tem avenidas, ruas, as casas também construídas, a gente tem problemas. E a idade de Juiz de Fora e o tempo dessas construções é anterior ao que a gente tem enquanto legislação. A gente não pode mais repetir esses problemas. E nunca culpar essa população que ocupou no passado, porque tem uma série de fatores que os levaram a estar ali. Foi mesmo vendas regulares de terreno, urbanização feita pelo poder público. Então, se criou um ambiente relativamente adequado. Mas quando a gente pega, por exemplo, Santa Luzia e olha as imagens do córrego, aquela que a gente veio como uma cabeça d'água, que a gente diz aqui em Juiz de Fora, nem usa muito esse termo, mas região serrana tem. Chove no topo da serra, você nem percebeu a chuva onde você está mais abaixo. E de repente vem uma carga densa de água. É mais ou menos o que eu vi em algumas imagens no Santa Luzia. Veio como se fosse uma onda. Como na praia, né? Que você está ali na areia e de repente o mar chega em você e recua. Então é complexo isso. Agora, para a gente concluir, Matheus, quais medidas precisam ser priorizadas agora, tanto pelo poder público quanto pela população, para reduzir esses riscos e também evitar que esses transtornos se repitam com mais intensidade? Cris, a medida, vamos dizer, são os paliativos, porque as soluções precisam vir mesmo de engenharia, de projetos, e fazer uma leitura agora atualizada desse panorama climático, dessas situações que a gente tem vivenciado, entender essa variação das chuvas e a intensidade delas. São as obras de macrodrenagem, essas são necessárias. A gente tem que, como a gente veio falando aqui, a gente tem que imitar e repetir o que a natureza fazia. Então tem que ter solo exposto, solo livre, para a água poder infiltrar, principalmente nessas áreas de maior ocorrência. Então os terrenos, as construções têm que ter áreas livres para que nem tudo verta para a rua e para poder ser captada pela rede de drenagem. Porque se a gente for pensar hoje, com o volume de chuva que a gente tem tido, tem galerias entupidas, certamente, ou comprometidas na sua vazão. Mas imagina ter que quebrar a rua, abrir rua, para fazer redimensionamento de manilha, de rede de drenagem. É um problema, é um transtorno para a cidade, muito caro, mas é possível pensar em soluções em alguns pontos, que tem até alguns terrenos livres ali, que dá para fazer um ajuste técnico de piscinões, dessas áreas de retenção de água. Então, nessa carga intensa, aquele piscinão, comumente chamado assim, ele absorve aquela carga maior e vai liberando aquela água no leito do rio, do córrego, aos poucos. E daí consegue fazer a retenção necessária para que a água não extravase e alague aquelas vias, aquelas ruas ali próximas, atingindo aí imóveis, pessoas, até os automóveis mesmo. Já é um problema, né, de perda patrimonial ali que é complexo. Bom, eu queria estender, né, a entrevista, mas eu acho que ficou super claro para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, porque a gente está vivenciando esse momento aí de período chuvoso mesmo. A gente conversou com o Matheus Cremonese, gente, ele é geógrafo, conselheiro também do Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui de Juiz de Fora. Matheus, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Volte mais vezes, que a gente tenha mais oportunidade de conversar sobre esse assunto. Agradeço a participação também com vocês e sempre que precisar, é só convidar que a gente até a próxima. Falar com vocês. Muito obrigado.